Tema: Jesus não é o Messias. Eu, como marcionita, não acredito que Jesus fosse o Messias de Israel. Acredito que ele foi o Crestos, o bom, o Salvador não só dos judeus, mas de toda a humanidade. Talvez nesta Bíblia tenhamos um único versículo que supostamente Jesus tenha dito ser ele o Messias. Respondeu a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu, quem fala contigo. João 4:25 e 26. A expressão, sou eu, quem fala contigo, não tendo um ponto de interrogação, dá a entender que se trata de uma afirmação do próprio Jesus, confessando ser ele o Messias falando com a mulher. Se torna então para mim difícil de provar ao contrário, pois no meu entendimento deveria haver um ponto de interrogação no final, seria assim, sou eu, quem fala contigo. Minhas argumentações para se ter um ponto de interrogação. 1. Crestos disse dezenas de vezes que ele era o Filho do Homem, mas nunca se declarou ser o Messias. 2. O próprio João Batista, que teve supostamente duas confirmações irrefutáveis, viu a pomba e ouviu a voz do céu no batismo de Jesus, não concordava que Crestos fosse o Messias, tanto que mandou 2 dos seus discípulos questioná-lo se ele era o Messias ou deveríamos esperar outro. Neste episódio não houve afirmação de Crestos que ele era o Messias. 3. Crestos sempre gostava de saber o que as pessoas pensavam que ele era. Em Marcos, Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros, Elias, e, ainda outros, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém tal coisa ao seu respeito. Marcos 8, 27 e 30. Veja, Crestos proíbe seus discípulos a dizer que ele era o Cristo, Messias. Não falem tal coisa a meu respeito. Isso me remete a pensar que ele não era o Messias e proibia que alguém de falar isso ao seu respeito. Outra razão forte para não acreditar que Jesus seja o Messias. Vamos relembrar a fala. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. João 4, 25 e 26. O povo samaritano não tinha a mesma crença dos judeus, eles só acreditavam no Pentateuco, eles não tinham o mesmo conceito de um Cristo ou de um Messias judaico que viria predito nos livros dos profetas. Eles acreditavam sim em um profeta com o nome, Taib, que significa restaurador, baseado Deuteronômio 18.15. Jeová teu Deus suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre teus próprios irmãos, a ele ouvireis. Que se encontra no Pentateuco. Sobre o Tá. Minha palavra te instruirá no memorial do Taib e seu governo. Quando ele nascer em paz, sua majestade brilhará nos céus e na terra, e a sua estrela no meio dos seus céus. Item: quando este Taib crescer, sua justiça será revelada. O Senhor o chamará e lhe ensinará suas leis. Ele lhe dará uma escritura e irá revesti-lo de profecia. Pois ele será rei sobre 11 nações, das quais são mencionadas em sua lei. As nações e os incircuncisos dirão cada um ao seu povo: tudo em que confiamos é falso, e este é aquele cujo ensino é a verdade. Levanta-te agora, vamos ter com ele, para entrarmos debaixo da sombra de seus raios. Eles virão e acreditarão nele, e em Moisés e sua lei. Então a mulher não podia ter citado a palavra Cristo Messias, ele poderia ter citado o Tá. Veja que no diálogo ele diz que Crestos era um profeta, pois o Tá seria um profeta igual a Moisés. Então eu creio que no Evangelho de João houve esta adaptação no único versículo que supõe que Crestos seja o Messias, que dá a entender que seria uma adaptação falsa.
Pois o que os samaritanos acreditavam não tinha nada a ver com o Messias do povo de Israel. Para os judeus o Messias seria um rei da descendência de Davi e para os samaritanos o seria um profeta igual a Moisés. Por isso acredito ser uma interrogação a fala de Cristo com a mulher, sou eu, quem fala contigo. Fazendo a interrogação eu creio que ele queria saber da opinião da mulher, se ele era realmente o Messias que a mulher esperava. Vamos ler textos seguintes. A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? João 4.28 e 29. Penso eu, se a mulher tivesse tido uma afirmação de Cristo que ele fosse o Messias, talvez ele não faria esta pergunta. Não seria ele, porventura, o Cristo? Ela talvez diria, aquele homem diz ser o Messias, seria ele mesmo? Talvez este argumento seja fraco, está no campo das ideias, então a única maneira de se ter uma prova mais robusta é consultar o Codex Sinaiticus os textos em grego. Disse-lhe Jesus, sou eu, quem fala contigo. João 4.26. Print da frase em grego. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? João 4.29. Print da frase em grego. No grego observei isso, tanto o final de João 4.26 tem um ponto acima, como no final de João 4.29 também tem. Então vamos perguntar por que em João 4.26 termina com um ponto acima e não tem interrogação e em João 4.29 tem no final um ponto acima e tem um sinal de interrogação? Para mim eu creio que o tradutor usou suas premissas ao traduzir, pois se em João 4.26 tivesse o ponto de interrogação seria uma pergunta e não uma afirmação. Sempre pensando que para os samaritanos não existe o termo Messias e sim o termo Tareb. Outro pensamento no grego ponto de interrogação é ponto e vírgula, e tanto no verso 26 e 29 só temos ponto acima seria fácil de compreender como seria fácil interpolar na frase adulterando era somente apagar do grego a pontuação final da frase, ou seja, apagar a vírgula e deixando somente o ponto acima para não deixar suspeitas colocar nos dois versos. Eu sinceramente acredito que foi isso que aconteceu.